Gente boa, boa gente. Hoje é dia de conversa sobre a inculta e bela língua portuguesa. Falaremos sobre metonímia, sofisticada estratégia textual, por demais presente nos grandes exames de conceituadas instituições nacionais. De maneira mais imediata, metonímia é a substituição figurada, simbólica, de uma palavra por outra, em virtude de haver entre elas uma relação muitíssimo próxima. Dentre os exemplos mais consagrados, certamente estão as palavras do notável Chico Buarque de Holanda. Perceba, devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Notou? Quando Chico solicita o Neruda, na realidade ele está pedindo a obra escrita pelo Neruda, e não o próprio Neruda. Chico permite-se substituir obra por Neruda, ou melhor, uma palavra por outra, visto que há entre elas uma relação. Neruda é nada mais, nada menos que o autor da obra. E nesse caso, esta é a relação, autor pela obra. Vou repetir, metonímia é a substituição figurada, simbólica, de uma palavra por outra, em virtude de haver entre elas uma relação muitíssimo próxima. E uma dica para você, essa relação muito próxima é o que costuma ser chamado de contiguidade, que é o ponto de onde partem as melhores questões sobre o assunto. Se digo, por exemplo, tinem os cristais na hora do brinde, há visível substituição aí. Não são os cristais que tinem, e sim as taças, os copos. As palavras foram trocadas, percebeu? Mas por quê? Porque há uma relação entre elas. Nesse caso, a matéria pelo objeto. Sou alérgico a cigarro. Grita alguém no restaurante. Metonímia. Na realidade, a alergia está associada à fumaça produzida, gerada, criada pelo cigarro, e não pelo cigarro em si. A frase guarda-se subentendida. Mas note que não é necessário declarar sou alérgico à fumaça produzida pelo cigarro. Basta sou alérgico a cigarro. E por quê? Porque há uma relação entre cigarro e fumaça. A causa pelo efeito. O cigarro é a causa deste efeito fumaça. Insisto, essa relação é chamada de contiguidade, que quer dizer vizinhança, proximidade. Em alguns casos, essa contiguidade se faz entre a parte e o todo. É uma das situações mais conhecidas de metonímia. Lembra da canção Viola Enluarada, do Marcos Valle? Ouve aí essa interpretação. A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra, mata o mundo, fere a mão que toca o violão, se for preciso faz a guerra. Metonímia. Não é de fato a mão que toca o violão, e sim o homem, neste caso o músico, o artista. E é ele próprio que, se for preciso, faz a guerra. Observe que o homem foi substituído pela mão. Mais adiante, o poeta, o compositor, completa. O mesmo pé que dança um samba, se preciso, vai à luta. Insisto, é o homem que vai à luta. E o pé serve-lhe de representação. Pois isso é metonímia. Um processo de representação. Na infância, muito ouvi assovios de meu pai replicando Frank Sinatra. E ainda hoje, quando ouço New York, New York, penso, os olhos azuis estão de volta. Que deveria ter eu dito, Frank Sinatra está de volta, mas não posso substituí-lo por olhos azuis? Posso sim. E mais uma vez, vale a parte pelo todo, metonímia. Mais uma dica. Este tipo específico de metonímia, que relaciona o todo e a sua parte, costumeiramente é denominado sinédoque. E não é o único caso especial. Apelidos, por exemplo, são metonímias. Se digo, o rei do futebol será homenageado na Vila Belmiro. Pelé é o nome que lhe ocorre. Veja, houve substituição e, é claro, existe uma relação. Metonímia. Mas nesse caso específico em que o nome é substituído por um apelido ou um atributo que ele seja pessoal e tamanhamente marcante, tem-se um epíteto ou antonomásia. Um nome um pouco diferente, mas dá para memorizar. Epíteto ou antonomásia. O mesmo vale para boca de inferno ou boca de brasa, tecendo referências ao baiano Gregório de Matos e Guerra. Memorizou? Epíteto ou antonomásia. Tarsis,
E os apelidos deixados para localidades? Cidade Luz, Paris, Terra do Sol Nascente, Japão, Big Apple, Nova York, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Veneza Brasileira, Recife, Princesa das Montanhas, a belíssima Salvador. Todos exemplos de metonímia. E nesse caso denomina-se epíteto ou perífrase. Ouviu bem? Perífrase. Do grego, metonímia significa além do nome, mudança de nome. E isso é tamanhamente representativo se considerarmos nomes de celebridades. A primeira-ministra da Inglaterra, por exemplo, a baronesa Margaret Thatcher, fazendo referências ao Brasil e de modo mais específico às terras do Amazonas e às suas possibilidades hidrominerais, declara: se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar dívidas externas, que vendam seus territórios. Tarsis, esta é uma voz que não cabe apenas uma mulher. É uma voz da Inglaterra? Exatamente. Não seria difícil, depois dessa fala, encontrar alguém por aí declarando que os ingleses estão ameaçando o Brasil? A parte mudou de nome e virou todo. A primeira-ministra virou a Inglaterra. Metonímia. Isso acontece comigo quando leio artigos produzidos pelo professor e jornalista baiano Milton Almeida dos Santos. O famoso Milton Santos. Por vezes fico emocionado e penso, os negros estão avançando. Há uma mudança silenciosa acontecendo. À medida que se educa um povo, de pouco em pouco, eles estão subvertendo a situação que, portanto, os obrigou à humilhação e ao descaso. Gente, para tudo. Eu só estava lendo Milton Santos e ele mudou de nome, virou o negro, a gente negra. A parte evoluiu para o todo. Metonímia. Cuidado com um tropeço típico. Dizer que metonímia se forma trocando palavras é uma informação relevante, mas não o suficiente. Nem toda substituição produz o efeito desejado. Veja, após a enchente, ficou sem casa. Este enunciado pode ser tranquilamente substituído por uma metonímia. Ficou sem teto, por exemplo. Agora, se a sua escolha, a escolha da palavra substituta fosse arbitrária, uma outra palavra qualquer, sei lá, ficou sem janela, ou ficou sem parede, ou ficou sem banheiro, a metonímia sairia pela culatra, concorda? É comum ouvirmos Li Paulo Coelho, Li Machado de Assis, Li Jorge Amado, mas já não se ouve queimou uma Edison no lugar de queimou uma lâmpada, embora a lâmpada e Edison gozem da mesma relação óbrio-autor que existe nas metonímias lidas. Tudo isso porque a relação não precisa ser apenas próxima. Para que haja adequado efeito metonímico, é preciso que a imagem desta relação povoe minimamente o imaginário do leitor. E essa responsabilidade, em parte, é expressivamente da autoria do texto. Quando em Vidas Secas, Graciliano Ramos apresenta Fabiano e a sua peregrina família diante de sua trágica relação com a terra, a habilidade jornalística do autor revela a dureza da face de um homem oprimido pelo sistema estabelecido diante da geração de 30. Graciliano produz no imaginário do leitor a relação entre este homem, Fabiano, e outras dezenas de centenas de brasileiros que foram amordaçados pelos podres poderes. Caetano, que eu diga, estes governantes nossos da terra brasileira. Daí entender que o nome Fabiano foi mesmo muito bem escolhido. Fabiano, do latim, quer dizer a fava que cresce. Aqui em Salvador, o feijão que cresce. Olha que audácia do destino. Há relatos que afirmam que, no Império Romano, feijões eram utilizados para votar. Um feijão branco, por exemplo, significava um sim. E um feijão preto, não. Que poder tinha então um feijão? Nenhum. Ele apenas era escolhido segundo opção de quem estava no poder. Manipulado e vazio de existência política era o feijão. A sorte do feijão estava somente em ser lançado no chão. E se a terra o ajudasse, ele poderia crescer. Por isso o nome Fabiano. Fabiano é tão apegado à terra. E nas provas, isso é chamado de relação telúrica. Ouve bem, relação telúrica. Ele é a fava, o feijão, que da terra carece para crescer. Daí porque a gente fabiana se camufla mimeticamente com as cores da vegetação. Aprendem a ser terra nessa fagulha que lhes sobra de humanidade.
E quantos brasileiros poderiam ser assim representados? Metonímia. É o mesmo que você faz com os produtos. Troca-os pela marca. Ninguém usa lâmina de barbear, goma de mascar, palha de aço, água sanitária ou mesmo leite condensado. Isso é metonímia. O produto foi substituído pela marca. E não esquece, não basta substituir, é preciso relacionar. A você, dedicação e sucesso. Fica com Deus e até a próxima.